Somos espíritas, somos cristãos, seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo na sua mais pura essência, com base no maior mandamento por ele ensinado, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Pronto Socorro Espiritual Casa dos Espíritos está localizado em Natal, RN. Estamos na Rua Olinto Meira 1253, no bairro do Alecrim. Siga-nos nas nossas redes sociais para mais informações. Boa noite, gente. Que coisa, né? Vamos lá, o Lívio falou hoje, a música nunca toca por acaso pra você, né? Já percebeu? Eu falei, é verdade, sempre que eu vou iniciar, é incrível, a playlist sempre cai nessa música, né? Ninguém explica a Deus, o poder de Deus é inexplicável, sem dúvida. E é aleatória, ainda tem esse detalhe, a playlist dele é aleatória, tá? Então toca essa música e eu vou dar sempre o boa noite que eu dou e sempre tá tocando ela, né? Que bom. E o retorno do público sempre é esse, cantar essa música, né? Independentemente de qual seja a sua vertente, sua inclinação, Deus ele estará nas nossas vidas atuando de acordo com a sua dedicação. Mas ele nunca vai te abandonar. Porque só depende do quanto a gente se entrega e o quanto a gente permite que ele atue na nossa vida. Não importa, ele sempre vai estar ao teu lado. O pai nunca abandona o filho. E Deus é dessa mesma forma com a gente. Porém, ele nos deixa usar o que a gente tem de mais valioso que foi dado para nossas escolhas, que é o livre-arbítrio. Ele nos permite usar. O quanto a gente quer chegar perto dele, ele estará. O quanto a gente não quer, a gente quer pausar, ou até mesmo se afastar, ele vai te deixar usar o livre-arbítrio, né? Que começo, né, gente? Que começo hoje, né? Nossa, nem se fala, minha mochila tá cheia. Vamos mais uma vez, boa noite, gente. Mais forte, boa noite, gente. Foi a mesma coisa do primeiro, mas eu gostei, foram dois. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa dos Espíritos. Meu nome é Victor, estou aqui hoje para iniciar o exórdio da nossa casa, todas as quartas-feiras, né? Que bom que nós estamos aqui. Tem alguém pela primeira vez na casa? Levante o bração aí pra gente ver. Ô pessoal, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos à Casa dos Espíritos, um hospital espiritual. Mas calma, vocês não vão ver nada voando aqui aleatoriamente. Ah, também? Oi, minha irmã. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Vocês não vão ver nada não, tá? É tudo muito tranquilo, muito calmo. E uma coisa que eu já saliento a vocês. O trabalho aqui na casa, ele começou desde a hora que você disse assim: vou ao centro hoje. Ali o trabalho já iniciou com você. Até chegar aqui. E digo mais. Do boa noite, da ficha que você pega ali, de sentar e escolher essa cadeira para dar início, do pensamento que está te ligando a vir aqui, tudo isso já é o início do seu tratamento. Podemos dizer, da sua melhoria. Tá? Temos várias fases, né? Temos aqui a explanação do exórdio, a explanação do evangelho, que nosso irmão Lívio hoje irá conduzir. Nós temos a sala de desobsessão, para ajudar não só nós, mas os irmãos que também estão no plano espiritual, que precisam muito da nossa ajuda. Temos a sala do passe, para esse nosso equilíbrio. Temos a sala médica, que também vai dar força para que a gente possa entender que boa parte das doenças que nós temos no nosso plano material é advindo do plano espiritual. E doença que eu falo a vocês, pessoal, não é só doença física, aquela pereba, aquele câncer. Não. São doenças que são impregnadas em nossa carne, em nossa vontade, em nossos desejos, em nossos pensamentos. Isso são doenças. E essas doenças conseguem ser eliminadas, diminuídas, partindo do princípio da sua reforma íntima. A gente precisa melhorar, a gente precisa se reconhecer para que a gente possa entender aonde eu preciso mudar.
Isso é o princípio da reforma íntima. O que eu preciso mudar para ser uma pessoa melhor para os outros e, consequentemente, para mim? Gente, pelo incrível que pareça, esse não é o nosso exórdio, mas foi o início que eu recebi, e assim sou muito grato por ter recebido, para que eu pudesse passar, não para vocês, para nós, tá? Vamos lá. Hoje, do livro da Esperança, capítulo 80, no domínio das provas. E digo mais a vocês, não é muito diferente do que eu falei para vocês. E ele inicia assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Jesus falou isso, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 7. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más, só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender, por essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e que não haja, para estes, a obrigação de praticá-lo. Imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reveses do mundo, com os problemas que nós temos no mundo. É poupar ele. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa, durante a fase de berço, aquela redoma de vidro, né, que a gente fala, e postos a cavaleiro de perigos e vicissitudes. Mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna, a empolgá-los de mimo, ou seja, vida maravilhosa, né? Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Então, gente, como eu falei, seria o lugar onde nada, absolutamente nada, iria machucar, iria tocá-lo, iria prejudicá-lo. E aí eu trago uma brincadeira que eu fiz, de um exórdio passado, que eu perguntei: e aí, tudo bem com vocês? Vou fazer com vocês agora, tá? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Falou sim, mas às vezes por dentro eu vou estar dizendo assim: rapaz, mais ou menos, né? Aí eu digo assim: e se eu tirar as coisas ruins, como é que vocês estão? Todo mundo junto. Se eu tirar as coisas ruins, como é que vocês estão? E a gente fica pensativo. Mas, se eu tirar as coisas ruins, vocês concordam comigo que parece a vida do filho desse pai? Nada toca nele. Uma redoma de vidro. E o que eu quero citar para vocês? O que eu quero mostrar para vocês? As dificuldades que nós passamos aqui são simplesmente, eu não botei simplesmente, só na brincadeira, simplesmente para nos fazer crescer. As dores que nós sentimos, as dúvidas que nós temos constante em nossas cabeças, faço ou não faço, pego ou não pego, compro ou não compro, estudo ou não estudo, aceito ou não aceito. Todas essas dúvidas que nós temos na cabeça são para nos fazer ser pessoas melhores. Eu sempre vou errar? Não. Eu sempre vou tentar melhorar, entender, aceitar. Esse é o principal. E aí, quando eu vivo como como ele falou, numa cidadela inexpugnável, no meu cantinho, eu acho que ali eu não preciso me relacionar com ninguém. Eu não preciso ter estresse de convivência com ninguém. E eu vou estar aprendendo aonde? A aceitar a diferença de pensamento, a diferença de vertentes, a diferença de pilares familiares. Onde eu vou estar aprendendo a aceitar e conviver com isso? Eu escutei ali agora sobre uma coisa que eu também uso, né? O irmão Lívio fala, e eu já descobri que não sou eu que falo, eu escutei de alguém já, tá, Lívio? É sempre assim, né? Nada se cria, né? Tudo se copia. Da nossa microsociedade.
Para quem já frequenta a casa e escuta os exórdios, eu sempre falo, né? Da microsociedade, sim ou não? Nossa, foi um sim tão assim, né? Eu falo, gente, sim ou não? Sim, né? Da microsociedade. E a microsociedade é a nossa família. E quando eu falo família, tá, gente? Pode ser 2, 3, 4, 5, 6, 12 pessoas, 15 pessoas. Imagina o que é conviver com todas elas. Porque por mais que sejam filhos, esposas, maridos, do mesmo lar, tem pensamentos diferentes. Tem aceitações e entendimentos diferentes. E isso gera o quê? Gera divergência. E a divergência gera confusão? Sim. Mas o que a gente deve fazer com a confusão? Contornar, melhorar, apaziguar. Sabe a oração que a gente vai fazer daqui a pouco, antes de começar os trabalhos, né? Depois do Pai Nosso, da Ave Maria, Santa Maria, que a gente faz? É a oração de São Francisco. E ele fala, onde houver ódio, que eu leve o... Onde houver ofensa, que eu leve o... Estão entendendo, gente? Porque eu estou entendendo. Porque o recado não é para vocês, o recado é para nós, como eu sempre digo. Que a gente consiga ter a compreensão necessária para entender que quando a gente é ofendido, que a gente permaneça como ofendido, mas não vire o ofensor. Porque o que acontece com isso? A gente muitas das vezes, sai do patamar que nós estamos e descemos, porque a gente quer dar o troco na mesma moeda. E quando a gente pensa que pode dar o troco na mesma moeda, nós estamos sendo inferiores. Quando Jesus levou o tapa na cara, me digam, o que ele fez? Virou outra face. Não é isso? Isso mostra o que, gente? Humildade. Humildade. É lógico que eu fiz uma comparação tremenda, né? Estúpida, né? Logo com quem, Logo com quem? O ser espiritual mais evoluído do nosso planeta, que nos deu a oportunidade de pisar nessa terra, há 2026 anos atrás. O governador da nossa terra, eu estou dando o exemplo dele, né? Mas se a gente não seguir o exemplo dele, a gente vai seguir o exemplo de quem? Sim, temos várias pessoas que mostram a caridade. Várias pessoas que trabalharam e trabalham até hoje no plano espiritual com a caridade. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Até hoje, eu tenho a oportunidade de visitar o Bezerra de Menezes, ali, a casa espírita, né, ali na Tororóis. Minha mãe, por sinal, trabalha, que hoje está aqui, que coisa boa, fico muito feliz. Trabalha lá, e sempre quando eu tenho a oportunidade de ir lá, onde eu comecei, com meus 11 anos de idade, a estudar o ESD, eu vejo o Dr. Bezerra atendendo em uma cabine. Em plano material, encarnado, trabalhou e doou-se o máximo que ele podia, mesmo sendo um médico renomado e querido por alguns. No plano espiritual, ele continua trabalhando. Fazendo o quê, pessoal? Começa com cara e termina com dade. Está fazendo o quê? Caridade. É dar sem esperar receber. É se doar o máximo que você pode, apenas pensando em ajudar. Apenas pensando em dar o teu melhor nas condições que você tem, para que quando você tiver condições melhores, você possa fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella, né? E que assim a gente siga. Gente, extremamente grato, primeiramente a espiritualidade, de poder estar aqui, fazendo esse exórdio. Extremamente grato a vocês pela audição. Espero de coração, como eu sempre digo, que cada um de nós conseguimos sair daqui, cada noite que a gente vem, com 1% modificado, com 1% entendido, a gente vai conseguir ser uma pessoa melhor. A gente só precisa aceitar esses 1%. Será que de 100%, 1% não é fácil? 1% não é mais fácil? Ou menos desafiador? Não é? Que a gente consiga sermos firmes, e que a gente se doe. Doe o melhor possível para as pessoas, sem selecionar. Obrigado, gente. Boa noite.
vocês aqui, com a espiritualidade se fazendo presente, e a conexão. A gente sentia isso aqui, quem estava aqui na frente. Então, isso dá condição real para que os espíritos amigos, a comunidade franciscana que está no plano espiritual, que labora aqui nessa casa, possa trazer as melhores elucidações para a motivação que nos trouxe aqui, a todos nós. Isso é fundamental. Eu sempre coloco que atentem para esses avisos que estão aqui, colocados aqui nessa TV, que é a maneira de nos portarmos na casa. Antes nós tínhamos aqui, durante um bom tempo, cartas psicografadas, e que foi suspensa porque não havia clima espiritual, porque as pessoas ficavam normalmente aqui em conversas ou no celular, e não tinha ambiente vibratório suficiente e necessário para que os médiuns que estavam lá dentro trabalhando trouxessem essas mensagens que vêm do plano espiritual para nós aqui. Então, é bom que a gente mantenha isso que a gente sentiu hoje. A última vez que eu senti algo, acho que todos aqui sentiram essas energias tão belas, acho que foi no Natal, quando tivemos aqui um coral, de outras casas espíritas, os nossos colegas que vieram aqui prestar homenagem, a todos os que participavam e à espiritualidade que sempre comparece, sempre está presente aqui. Então, estamos todos de parabéns, em resumo, pelo comportamento, pelo que a gente sentiu aqui, e que eu acho que tenho certeza que muitos sentiram. A temática de hoje, como a gente entende aqui, apresentada, é jornada entre a luz e a sombra, porque nós temos, nesse mundo que a gente quer dividir tanto em A e B, em posição X ou Y, e não é a verdade, nós temos, tirando a questão maniqueísta, que eu sempre abordo aqui, ou você é bem, ou você é mal, ou é Deus, ou é demônio, a gente não vive essas coisas na vida real. Nós temos coisas boas, nós temos coisas que chamamos de lado sombra. Ora somos bons, ora somos mais ou menos, e todos os seres humanos são assim. Então a gente tem uma jornada onde a gente vai iluminando as sombras que temos em nosso ser, em nosso coração. E precisamos identificar, como a gente sempre diz, e discernir muito bem provas, expiações e missões, porque muitos fazem isso. E o mapa, para aqueles que estão em processo de expiação, transcenderem a dor. Porque normalmente em meio, como eu costumo dizer, às tempestades e calmarias que nós vivemos, que as nossas vidas são momentos de altos e baixos, é quase inevitável que nós, seres humanos, nos questionemos. Por que esse problema aconteceu comigo agora? Qual o sentido de eu ter recebido esse prêmio, essa facilidade inesperada? Às vezes nos questionamos isso e temos aqueles picos de alegria, de felicidade, e quando aquele problema bate à porta da gente, aquele momento de tristeza, de infelicidade, de dificuldade. E muitas vezes olhamos para a vida como um emaranhado de acasos. A grande maioria, na realidade, pensa que a vida é isso. Um grande emaranhado, o caos. Sentindo que existe um destino cego, que o destino é cego para todos nós. Ora, privilegiados, ora, a sorte que bate na nossa porta e nos sentimos assim, ora, nos sentimos a última das criaturas. No entanto, a nossa doutrina espírita nos traz o conhecimento e nos convida a erguer esse véu, que a gente chama de acaso, de caos aparente. E diz que cada experiência que nós vivemos, ela pode ser classificada de 3 formas, digamos, 3 formas fundamentais, que seriam a expiação, a prova e a missão. Cada experiência dessa tem um propósito. E eu falo aqui para os espíritas, que estão aqui, para os simpatizantes também, os que nos ouvem e nos veem através do YouTube, porque nós espíritas nós temos, quando começamos a estudar, e às vezes temos aquele conhecimento ainda superficial, nós temos aquela visão
do plano espiritual, da lei de causa e efeito, mas ainda não temos aquela abrangência maior. E quando passamos por um processo expiatório, a gente diz, eu acho que eu fiz muita bobagem, porque minha vida é só expiação. Quem nunca ouviu isso? Eu já cansei de ouvir isso. Aí a pergunta é, será que a vida da gente é só expiação? Apenas isso? Compreender essas três faces, expiação, missão e provas, entender a nuance entre elas, não é algo tão elementar, digamos assim. A gente precisa de uma luz maior para que a gente possa saber onde a gente se encaixa, né? E ter uma postura concreta, coerente perante a vida quando esses fatos acontecerem para a gente. E muitos se perguntam se a atual existência que vive é uma expiação, é uma prova ou uma missão. Mas qual a diferença entre elas? De fato. Será que eu posso ter uma vida ou uma existência, como eu costumo dizer, porque vida a gente só tem uma, né? Só é dado ao homem viver uma vez, e a vida é eterna. Agora, existências temos centenas e milhares, ainda teremos muitas ainda. Mas será que existe, ou será que eu estou vivendo apenas uma expiação? Eu posso ter uma existência apenas de provação? Eu posso ter uma existência apenas de missão? Ou eu posso ter os três simultaneamente, expiação, missão e prova. É isso. É esse conhecimento que eu venho trazer para todos nós, os que estão aqui presentes, os que nos assistem, os que estão aqui também no plano espiritual, trazidos por todos nós aqui, as nossas companhias, para que nós possamos ter uma luz na nossa vida, para que nós possamos ter discernimento de como a nossa vida está fluindo. E teremos sempre, como eu trago, uma dinâmica para a gente fazer uma reflexão interior, para a gente se autoavaliar, porque o objetivo da doutrina espírita é esse. É a autoavaliação, como o Vitor colocou, é a reforma íntima. Porque não adianta a gente tratar mal o próximo, a gente se desconectar de Deus, a gente infringir as leis divinas e pensar que um ato, um ritual externo vai colocar a nossa vida no eixo novamente. Não funciona dessa forma. A gente tem aqui um pronto-socorro espiritual, onde muitas pessoas vêm com problemas, quer seja de saúde ou de cunho espiritual, vão ali, são estabilizados, mas voltam a cometer os mesmos atos insanos e retornam novamente no processo. A gente tem que sair dessa armadilha, e a saída dela chama-se reforma íntima. E para a gente entender a reforma íntima, tem que entender em que processo eu me encontro, desses três aqui. Antes de adentrarmos, o presidente da casa nos falou aqui dos canais, ou do canal que nós temos no YouTube. Aos que não se inscreveram, recomendo fortemente que se inscrevam e assistam os vídeos que estão lá, porque são extremamente esclarecedores. Kardec diz que a maior caridade que podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, se virem algo bom, algo que tocou seu coração, ou se encontram, ou se conhecem alguém que passa por uma dificuldade, encaminhe o link da casa. Né? Divulgar a doutrina espírita pode levar o consolo e a instrução e aliviar as dores da alma, que são as maiores dores que existem, e agir com benevolência, porque isso também é caridade para os necessitados. Então, divulguem. Deem aquele like, aquele joinha que está lá no canal, é relevante, porque quanto mais aquilo ocorre, mais visível é o canal, maior é o alcance para as pessoas. Recomendo também fortemente a que se inscrevam no canal da Rede Amigo Espírita, TV Rede Amigo Espírita. Lá tem coisas magníficas, maravilhosas, dos luminares que estão aqui, né, na propagação, na divulgação da doutrina espírita. Muita coisa boa, extremamente recomendável. Mas iniciemos, antes de mais nada, né, feitas essas considerações iniciais, o assunto que nos trouxe aqui, à noite de hoje, ao nosso esclarecimento.
No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, denominado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, Jesus comenta ou nos apresenta o seguinte trecho contido aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e vos houver preparado o lugar, voltarei e retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Esse trecho é fundamental para a gente entender o contexto do que a gente vai analisar hoje. A classificação disso é onde eu estou. É fundamental a gente responder perguntas básicas. Aonde eu estou e quem sou eu? A gente tem que entender isso. E o objetivo disso aqui, que Jesus colocou, é aonde eu estou. O que é que ele diz aqui? Que a casa do Pai, a gente lê literal na doutrina espírita, é o universo. O universo infinito com seus trilhões e trilhões e trilhões de planetas. Insondável o universo, incalculável. Por mais que a gente tenha os recursos dos telescópios modernos, como James Webb, que a cada dia desvenda mais os confins do universo, nós somos, na realidade, todos nós, espíritos imortais, e temos como moradia esse universo infinito, as muitas moradas, a pluralidade dos mundos, todos os mundos habitados, como assevera a questão número 55 do Livro dos Espíritos. E lá, nessa classificação, não só no capítulo 3, como também no Livro dos Espíritos, nós temos que os mundos deles não são idênticos. Eles progridem em escala moral e física. E a gente pode classificar ele de forma não absoluta, mas ele tem nuances ainda, isso é uma classificação didática, existem nuances entre esses mundos. Nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, os mundos de expiação e provas, onde o mal predomina, que é o nosso mundo hoje, a Terra, na condição que estamos vivendo. A gente vive essa questão de transição, muito debatida a transição planetária para o vindouro estágio dos mundos regeneradores, que é o terceiro passo. É onde a alma repousa, como está colocado aqui, das fadigas da luta, onde as expiações vão ficando mais leves ou quase insignificantes. Os mundos ditosos, os felizes, onde o bem sobrepuja o mal. E, por fim, os celestes, ou divinos, que é a morada dos espíritos depurados ou dos espíritos puros. Então, a gente entendeu mais ou menos onde a gente está. Mundo de provas e expiações. E outro ponto fundamental para a gente entender é o ponto de partida de todos nós. A questão 115 do Livro dos Espíritos, ela nos diz que fomos todos criados, simples e ignorantes. Deus não fez seres privilegiados, uns para o bem, uns para o mal, uns com conhecimento X mais do que outro. Não existe essa injustiça. Deus é infinita justiça e bondade e misericórdia. Então ele não faria nunca isso. É irracional e infantil pensar dessa forma. Então, na nossa origem, todos fomos criados nas mesmas condições. Todos. Simples, ou seja, primitivos, e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento. E a gente pode interpretar isso de duas formas. A primeira é quando o espírito, ou o espírito com letra minúscula, ou princípio inteligente, que é o elemento mais, digamos, mais simples, a forma de vida mais simples que possa imaginar, ele evolui e chegará um dia à condição de espírito com letra maiúscula, ou seja, estará no reino hominal, que é a classificação que a gente dá, a ciência não tem designação para essa denominação que nós adotamos, a doutrina espírita, mas que é caracterizado como a presença do livre-arbítrio,
sem conhecimento das coisas, e iniciando provações. Porque aquele que nada conhece, ele vai experimentando como uma criança. Quem é pai, quem é mãe, vê que quando a gente pega aquela criança pequenininha, ela tudo quer conhecer. Quer tocar em tudo, quer provar tudo, põe na boca para sentir o gosto, o tato. E assim, no início da nossa jornada, nós começamos também, provando as coisas. A segunda vertente de entendimento é a criação da vida por Deus, essa vida de um espírito, do princípio inteligente que, através desse impositivo da lei do progresso, segue o seu processo nos diversos reinos da natureza. É a vida unicelular mesmo, é isso mesmo. Ou do átomo ao arcanjo, como descreve o Livro dos Espíritos. Todos começamos assim. E nessa jornada de bilhões e bilhões e bilhões de anos que estamos em curso, chegamos à condição atual. Conhecemos o bem, conhecemos o mal, e ouvimos a passagem do nosso planeta na parada 1, mundos primitivos. E o que é que caracteriza esses mundos primitivos? O berço das almas, o início do processo, as primeiras encarnações, a existência que é material. A vida moral e intelectual é extremamente rudimentar. É destinada às primeiras encarnações da alma humana e representa o início da nossa jornada. A força bruta é a única lei, é a lei do mais forte. Os instintos reinam totalmente. Não se tem noção de justo e de injusto, de justiça e de injustiça. Se a gente olhar a nossa história da humanidade, a gente vai ver os avanços que a gente teve quando tivemos a lei do olho por olho, dente por dente, o código de Hammurabi lá atrás. Aquilo foi um avanço, porque tratávamos tudo com extrema injustiça, pagávamos o mal com o mal, a enésima potência. Característica desses mundos: não temos indústria, não temos invenções, né? Os seres passam a vida em busca de atender os instintos mais básicos, de reprodução, de conquista, de alimentação. Esse é um mundo primitivo, com a vida extremamente rudimentar, e a inteligência está começando a desabrochar. Após esse processo, chegamos à nossa condição atual, mundo de provas e de expiações. A gente tem que entender, como eu falei, primeiro, aonde estamos. Nesse mundo de provas e expiações, todos sabemos, o mal predomina. Basta ver as notícias que a gente vê, basta ver a nossa vizinhança, o nosso ambiente de trabalho, as injustiças que ocorrem. O mal campeia. Serve de morada esses mundos para espíritos que ainda precisam lutar contra as imperfeições morais que ainda carregam, através de provas e de expiações, de faltas passadas. Estudamos aqui há 2 semanas o que seria isso. Eu disse que traria esse assunto com mais profundidade, e nas próximas semanas com mais ainda. Vamos ter um trabalho aqui específico só para expiações. Isso aqui é o geral. É nítido que temos a superioridade da inteligência aqui no planeta, no momento em que habitamos, porque lembra que eu falei que aquela classificação não era absoluta, que tinha nuances? O mundo de provas e expiações, ele pode estar no início, rudimentar, as leis começando a aparecer, a desabrochar, melhorias, mutabilidade das leis humanas, as invenções, o avanço científico, tudo é muito lento, mas a gente vê que o mundo vai, pelo impositivo da lei do progresso, se desenvolvendo. O mundo de expiações, jovem, adolescente e idoso, para poder passar para outro mundo, para outra transição. Estamos em um mundo de provas e expiações extremamente antigo, idoso, no fim. Por isso que aquela classificação não é cara crachá, não é absoluta, ela tem nuances aí no caminho. E a gente vê claramente que não somos mais um mundo primitivo. Claro que não. Vemos também qualidades inatas, pessoas que nascem, crianças, hoje em dia, principalmente, que mostram claramente que já viveram
experiências antes, e boas experiências. Luminares, pessoas com domínio pleno de idiomas, da física, da matemática, da música, da ciência, em todos os seus matizes, todas as suas matizes. A gente prova que é um mundo antigo com conhecimento. Fora também os espíritos que estamos recebendo, né, que é sempre esse processo de transição planetária, nós passamos por algo chamado enxertia, porque nós nunca evoluímos sozinhos. Quando o mundo primitivo passou para a condição de provas e expiações, recebemos a enxertia. Que a enxertia, para quem trabalha com agricultura, entende o que eu falo. Você pega algo melhor para poder melhorar algo que está mais ou menos. Dá mais sabor, dá mais qualidade. Então nós recebemos lá atrás enxertia, ou seja, degradados, espíritos que foram degradados de outros mundos, em condição moral igual àqueles primitivos, mas com intelecto bastante avançado em relação a eles. E temos o impulsionamento do mundo de provas e expiações. Tivemos. E agora estamos tendo também. E teremos cada vez mais. Novos espíritos saindo, espíritos antigos, empedernidos no mal, sendo que reencaminhados para mundos compatíveis ao nível moral que eles se encontram. Entendido isso, aonde estamos nós agora? A questão 100 do Livro dos Espíritos classifica os espíritos em 3 ordens e em diversas classes, que não é o objetivo trazer todas as classes aqui, mas as ordens já dá para ter um panorama geral, para a gente se entender onde eu me encontro. Eu gosto muito desse quadro aqui, que a gente precisa compreender e assimilar aonde nós estamos e quanto ainda falta para a nossa caminhada. E essa pirâmide apresenta nas 3 ordens a terceira ordem, ou dos espíritos imperfeitos, que somos todos nós hoje, aqui no mundo de provas e expiações. São os espíritos que costumamos dizer que ainda não atingiram o estado da razão plena. Predomina muita ignorância, predomina ainda muita leviandade, muito apego à matéria, muita problemática. Então a gente vê que dentro desse contexto, como estamos sujeitos ao erro, ora fazemos o bem, ora fazemos o mal, ora não nos posicionamos, não fazemos nem o bem nem o mal. Eu não faço mal a ninguém, mas também não faz o bem. E o mestre nos convidou a fazermos o bem com todas as nossas forças, nos posicionarmos. É para isso, é um dos motivos de estarmos aqui, no plano da matéria. E temos essa imperfeição moral ainda muito grande. A segunda ordem, os bons espíritos, eles já conhecem as leis divinas, eles já praticam o bem, eles não vivem mais para fazer o mal, eles se posicionam, eles fazem o bem no limite das forças deles, sempre é o degrau, mas ainda existe o mal, ainda tem imperfeições a corrigir dentro deles, ainda resta algo de egoísmo, algo de orgulho, virtudes a adquirir, intelecto a desenvolver. Normalmente são aqueles espíritos que a gente vê, né, ali em nosso lar, naquelas colônias mais avançadas, são aqueles espíritos mais esclarecidos. E não importa a bandeira religiosa que eles tenham, não. Quem pensa que está em colônia espiritual espírita está redondamente enganado. O que importa é fazer o bem, tendo religião ou não, porque existem inclusive ateus que são melhores do que muitos religiosos. A gente tem que acordar para isso. A gente entender quem nós somos e como falta, para a gente chegar no terceiro aspecto, ou no cume, na ponta. Os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, são aqueles que atingiram a perfeição. Aqui é atribuída a eles alcançar. Não a perfeição máxima, porque a perfeição máxima absoluta só Deus, só o Criador. Mas é a perfeição máxima que a criatura pode almejar e alcançar. Esses espíritos não têm defeitos, esses espíritos têm apenas virtudes, eles não conhecem sequer o mal. Eles não reencarnam mais. Esse é o final da nossa jornada. É o que
Nossos irmãos protestantes, nossos irmãos católicos chamam de a vida da ressurreição, porque não morre mais. Porque enquanto a gente estiver na terceira ordem e na segunda ordem, nós vamos reencarnar, desencarnar, reencarnar e desencarnar, sucessivamente. Mas quando a gente chegar lá, no finalzinho da segunda ordem, e entrar para a primeira ordem, aí a gente não reencarna mais, a gente não morre mais. Entenderam a diferença, como é sutil? E como os nossos irmãos não estão equivocados, é apenas uma questão de ótica. Mas temos, permeando tudo isso que a gente viu, os mundos que evoluem, porque ele é consequência de todos nós. Se o mundo é de provas e expiações, é porque ali consegue abrigar apenas espíritos que estão vivendo provas e expiações, imperfeitos. Se o mundo é regenerador, o mal diminui, a gente vê processos melhores e assim por diante. Os mundos evoluem porque a coletividade melhora também. É uma consequência, porque a lei de progresso é uma lei natural ou divina. E ela atinge a todos os seres da criação, animados e inanimados. Por isso que vai do átomo ao arcanjo. Todos estão sujeitos a essa lei. Todos. E esse progresso, como a gente diz, não se aplica só, como eu fui muito claro aqui, aos seres humanos, mas a tudo, aos animais, às plantas e, consequentemente, aos próprios mundos. A lei do progresso, a gente costuma dizer que ela é o princípio dinâmico que unifica toda a cosmologia, todo o universo, conferindo sentido e direção. É a lei fundamental na qual todos esses seres da criação, como a gente viu, animados e inanimados, estão submetidos à bondade de Deus. E a questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona sobre essa nuance, ou essa estruturação da lei de progresso, e a espiritualidade responde, a equipe do Espírito de Verdade, e diz: é assim que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo ao arcanjo, que também começou por ser átomo. Aí a gente vê a grandiosidade de Deus nisso aí. Imensa. Imensa. O Espírito se desenvolve desde a forma mais rudimentar até chegar ao arcanjo, ao chefe dos anjos, como o próprio Jesus, ele é um arcanjo. É o Espírito puro, em grau máximo, que comanda mundos, como o nosso, governador espiritual, o nome que queiram dar. Mas para a gente chegar lá, são ainda necessários bilhões e bilhões e bilhões de anos dentro desse processo evolutivo. É longo, mas agora a gente tem a chave. A gente sabe onde a gente vai chegar. A gente sabe que o processo, como se dá. E a gente precisa entender a tríade que aqui eu apresentei. Prova, expiação e missão. Onde é que se enquadra isso dentro desse contexto? Porque nossa existência, ela não é uma linha reta. Ela não é linear. Não é. A gente vai entender, eu fiz um gráfico aqui, com a ajuda da IA, obviamente, que facilita muito a criação de imagens, mas que representa tacitamente como se dá o processo da vida do ser humano, dentro dessa tríade aqui, prova, expiação e missão. A prova é o desafio, como diz aqui. O experimento intelectual ou moral, a gente pode ser provado intelectualmente ou moralmente, para que nós possamos adquirir novos saberes, novos conhecimentos, porque aquele espírito puro que está lá no final da escala, ele sabe tudo. Se olharmos para Jesus, ele sabe tudo. Se pegar o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor físico, o melhor matemático, ele é uma criança em alfabetização comparado com o conhecimento que Jesus porta. Porque ele já passou por todo o conhecimento que possa ser adquirido. Todo. E também por todas as virtudes. Todas. A expiação.
É a imposição da lei divina, lei de causa e efeito, para corrigir uma prova que foi mal vivida no passado. É meramente isso. Eu fiz a prova, lembra do que eu falei? No mundo primitivo, as pessoas o quê? Provam. Elas não têm passado. No sentido de, eu não fiz o mal a ninguém, eu estou começando aqui. Como uma criança. A inocência da criança. E ela vai o quê? Provando. E nos acertos e nos erros, ela vai gerando mal. Ela vai sendo reprovada na prova. A gente vai clarear isso um pouquinho mais à frente. Então, normalmente é aquele reajuste doloroso, aquela vida dura que muita gente enfrenta, problemas, às vezes pequenos, às vezes mais demorados. E a missão é o serviço. É o exercício da prova de alguém que já passou, que tem aqui, ó, uma nota boa, aprendeu. Então ele vai servir de exemplo, ele vai arrastar pelo exemplo mais gente. E vamos abrir cada vez mais e afunilar tudo isso. A prova, o teste novo, normalmente se inicia com uma escolha. Que é a prova, nós chamamos de o laboratório do Espírito. Experiências inéditas que ele vai viver, criadas para quê? Para alargar a condição moral dele, para ele melhorar a moralidade, as virtudes, adquirir novas virtudes. E também desenvolver o intelecto. O objetivo da prova é apenas esse. Não carrega nenhuma dívida kármica. Não tem dívida kármica para quem está provando. O Espírito lá atrás, lá no início da jornada, ele não tem débito kármico. Não existe isso. Ele está começando ali a jornada. E ele pode ter duas condições quando ele passa pela aprovação. Ou ele passa, ele é aprovado, ou ele é reprovado. Quando ele é aprovado, ele gera um avanço no processo evolutivo dele. Ele vive o desafio, né, com retidão, por exemplo, com fibra. Né, ele domina, ele passa a dominar aquela ciência nova, quando é um desafio intelectual, uma prova intelectual. Ou quando ele cuida de uma enfermidade, por exemplo, com dignidade. A prova é internalizada normalmente, como eu coloco aqui, e pode se tornar uma missão futura. Se a gente tiver um bom resultado na prova, passei, ó, excelente. Passei com esplendor, como se dizia, com 10 ou com A mais, com a nota ótima. Então, meu irmão, você está qualificado para retornar e colocar a sua experiência a serviço da coletividade. A gente vai ver um pouquinho mais à frente exemplos magníficos que a gente vê na história da humanidade. Mas a prova também pode gerar uma reprovação. Não me saí bem na prova. O espírito desiste, o espírito se revolta, né, age com má índole. Por exemplo, ele se engana, ele explora, ele abandona a prova. Existe essa possibilidade. Representa a prova, como a gente viu, o estágio inicial lá daquelas almas. E temos, né, a alma, ela precisa em algum momento, como a gente viu, dominar todos os saberes humanos, para poder chegar lá no final. A gente já sabe o destino, qual é o final. Precisa. É necessária a prova. Dominar desde a complexidade da matemática, para quem não gosta, tem uma notícia ruim, você vai ter que aprender. E você vai clamar para aprender, porque você não vai querer ficar estacionado. Vai aprender estatística, vai aprender física, vai aprender música, vai caminhar dentro dos processos do direito, da medicina, da magistratura, por exemplo, da agricultura, de tudo. Lembre de quando Jesus falava em parábolas, ele falava com propriedade de agricultura, de pecuária, de tudo, com conhecimento de causa, porque ele viveu aquilo. Tudo aquilo dentro do processo evolutivo dele. Quando chegava alguém lá com a dificuldade, ele sabia o que era dificuldade, porque ele viveu a dificuldade. E se compadecia com as pessoas, é a caridade, é o amor ao próximo à escala máxima.
que um dia todos chegaremos. Ser pai, ser mãe de crianças com necessidades especiais, e como temos hoje, com Down, com autismo, tão comum hoje em dia. E provavelmente, alguns dizem, isso é uma expiação. Será? Ou será que Deus não colocou ali para amparar aquele espírito necessitado, alguém com amor infinito, um missionário, para transmitir amor e cuidado àquele ser que necessita disso? Para prova dele também pode ser para burilar a paciência, a empatia. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente analisa a vida dos outros, porque Cristo foi claro para a gente não julgar. A gente tem que se preocupar nesse aspecto, com o nosso processo evolutivo. O do outro é do outro. As dificuldades do outro, só ele sabe. A realidade deles, que eles vivem, o próximo, eles conhecem com profundidade, e nós não. A gente não sabe quem foi ele em reencarnação passada, quem é ele dentro do aspecto familiar, não sabemos. Não devemos intervir. Se for intervir, é para ajudar, nunca para criticar. Para ajudar. Como Cristo fez, modelo e guia, não é esse o exemplo? Questão 625, modelo e guia. Ele criticou alguém, o Cristo? Ele criticava os fariseus hipócritas, que pregavam uma coisa e faziam outra. Mas tinha autoridade moral para fazer aquilo. Nós não temos autoridade moral para criticar ninguém, porque a gente não conhece o nosso passado recente, ou presente até. Cuidado temos que ter muito com isso. A expiação. A expiação, como a gente viu, é a prova repetida. A prova que não deu certo. Ninguém expia de primeira, como diz aqui. Toda expiação é uma prova na qual fomos reprovados. Ela é de natureza impositiva, a gente não tem escolha. A prova a gente escolhe, a expiação não, é obrigatória. Segundo o quê? Artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que está no livro O Céu e o Inferno. A expiação não é opcional. Ela se repete implacavelmente até que a reparação seja feita. A gente não foge dela. E se a gente falhar de novo, a gente vai repetir novamente, e novamente, e novamente, até que a gente aprenda. Algumas pessoas acham que se a prova é um convite ao aprendizado, a expiação é a obrigação da reparação, e como está aqui estabelecido no Código Penal da Vida Futura, o livro Céu e Inferno. E ela não é um castigo arbitrário de Deus, uma punição, não é punição. É uma imposição da lei divina, as leis divinas são claras ali. Por isso que a doutrina espírita é libertadora, porque ela traz claramente as leis divinas que estão lá. E eu repito mais uma vez, em todas as palestras minhas, eu sempre falo e continuarei falando. Parte terceira do livro dos Espíritos, das leis morais, as 10 estão lá. A gente deve saber aquilo de trás para frente, de frente para trás, ler, perguntas e respostas, é simples. Simples entender, difícil é praticar, mas a gente tem que utilizar de todas as nossas forças para incutir isso na nossa mente e principalmente no nosso coração, para a gente não ser vítima dos processos expiatórios. A expiação é uma prova, é um exame de recuperação. Meramente isso. É igual a criança ou nós, adolescentes ou adultos, que estamos ali fazendo um curso, uma faculdade, um curso secundário, um curso médio, e não conseguimos passar naquela disciplina. Então a gente vai fazer o quê? Aquela prova de recuperação. É somente isso. Não consegui a média, não tive sucesso. O indivíduo não passou na prova. E a origem disso, qual é? Pode ser várias. Pode ter várias origens, ou várias causas. Muitas. Da negligência, por exemplo. Para quem é pai, para quem é mãe, um abandono de um filho. Principalmente pais, né? Quantos pais não abandonam a família, não abandonam os filhos? Vai repetir. Vai expiar. Ninguém foge. Se corrompeu na sua profissão. Como a gente tem um karma coletivo seríssimo nesse país,
de corrupção. A gente está onde a gente merece estar. Porque a gente tem algo alinhado, ou para consertar, ou para servir de exemplo, ou para melhorar, dentro desse contexto que a gente vive. De pequenos deslizes que a gente comete no nosso dia a dia. Então, a expiação é um ajuste de contas necessário com a nossa consciência. Porque a lei de Deus está onde? Na nossa consciência. Em algum momento a gente vai se esclarecendo e diz, como é que eu fiz algo desse porte, desse quilate? Consciência acusa. E um detalhe, a gente está aqui no plano da matéria, pode até fugir disso aí. Tomar um remedinho para dormir, fazer uma viagem de férias, esquecer, se afastar do problema, mas quando a gente desencarnar, nada disso vai existir. A gente vai ter ali a nossa consciência nos acusando, consciência pesada, e pior ainda, aquelas pessoas a quem prejudicamos apontando o dedo para nós e dizendo o que fizeram. Não temos máscaras quando estamos no plano espiritual. Quando o espírito também, outro exemplo de expiação, quando usa sua inteligência para enganar, quando usa a posição social para explorar o mais fraco, ele gera uma sequela na sua consciência, mais uma vez, que exigirá a repetição da experiência sob condições de restrição, às vezes graves. E às vezes a gente vê coisas mais complexas, repetições infindáveis, inúmeras. Por exemplo, na prova da pobreza. O espírito pode nascer em condições precárias, centenas e centenas de vezes. Se em todas elas ele optar pelo ódio, optar pelo crime, em vez de superação, ou em vez de superar essa condição, ele vai ser mais uma vez reconduzido à mesma expiação até que o aprendizado seja consolidado. Ele não foge daquilo ali. Porque ele está gerando cada vez mais débitos, mais expiações para ele. É muito complicado, porque a gente precisa ter essa noção concreta do que a gente faz, do bom uso do nosso livre-arbítrio, até que a dor que me machuca me ensinar. Porque dentro da repetição do processo expiatório, a gente tem que atentar muito para isso. Atentar que também, às vezes, a colheita do mal que praticamos é abundante. O que é que significa isso? Que esses frutos aí vão ser colhidos por diversas e diversas reencarnações. Muitas. Alguns anos, muitos anos. Imagine alguém que se imbui em crime. Ceifa a vida de muitas pessoas, de pais de família, de pessoas de boa índole, e desestrutura diversas famílias. Quanto tempo será que vai ter, que ele vai passar para reparar tudo isso? Porque o processo é de reparação. Tudo que eu fiz de mal, eu vou reparar. Aqueles que estão nos desvios da corrupção vão ter que reparar tudo, devolver até o último ceitil. Em processos altamente complexos, extremamente complexos. É aquele que ri agora, à custa do choro e das lágrimas, do sofrimento dos outros. Em determinado momento ele vai estar do outro lado, colhendo o que plantou, décadas, séculos, naquela condição, reparando tudo, sentindo primeiramente na pele, obviamente, no processo expiatório. O sofrimento aqui, portanto, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é um meio para um bem maior, para o nosso progresso. Ele é pedagógico, como esclarece o Espírito de Santo Agostinho, que diz: é assim que Deus, em sua bondade, faz com que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito. Portanto, a terra não é um destino final, mas ela é apenas uma etapa
extremamente necessária na nossa jornada evolutiva, na jornada de cada um de nós, que a gente viu o fluxo dos planetas. À medida que a gente vai se melhorando, e depende de cada um de nós, não depende da minha esposa, do meu marido, não depende do meu chefe no trabalho, a minha melhoria depende de mim, das minhas escolhas. Não terceirizem os problemas que vocês vivem, ou que nós vivemos, para os outros. Os outros vão reagir de acordo com o que eu faço. É um plantio sempre. Como diz aqui a oração, que a gente faz aqui, né, Vitor, sempre, é dando o que se recebe. O que é que eu estou dando? O que é que eu estou promovendo? Para eu estar recebendo espinhos. Porque sempre temos a escolha entre o bem e o mal. E ela é inviolável. Se ela fosse violável, a inteligência suprema, Deus, nos pouparia das coisas. Ah, eu vou botar isso aqui só no caminho do bem, isso aqui só no caminho do mal, nesse aqui eu vou intervir. E não é assim que funciona. A escolha é sempre nossa, é inviolável. Em última instância, somos nós sempre que decidimos. Somos livres para semear o que desejamos em nosso campo mais íntimo. Mas somos também responsáveis pelas colheitas que realizamos. Sempre. Não é o outro. Como eu falei, não é minha vizinha, não é meu chefe, não é minha esposa, não é meu marido, não é meu filho, sou eu. E a doutrina espírita, ela enfatiza que é importante a gente fazer um uso consciente do nosso livre-arbítrio, pois é através dessas escolhas que construímos o nosso futuro espiritual. Sempre. Porque a vida aqui no plano da matéria é causa, e a vida no plano espiritual é efeito. E às vezes a vida no plano material é efeito para reencarnações futuras, como foi muito claro aqui a colocação. Para quem passou pelas raias do suicídio, por exemplo, quantas reencarnações não serão necessárias para reparar isso? E vai ter que repetir a prova, a gente vai entender mais à frente, todo esse processo que não é linear. Então, o Espiritismo, ele nos ensina que a justiça divina, ela é infalível, e que tudo ocorre no momento oportuno, mas a gente não compreende isso. Muitas vezes a nossa impaciência, como está aqui no quadro, aqui no slide, a gente quer ver o resultado imediato das nossas ações, a ansiedade, principalmente nos dias atuais, como somos ansiosos. Eu vejo a juventude, eu tenho um filho também ansioso, eu vejo meus enteados, eu vejo as pessoas que convivem comigo, eu vejo muita ansiedade no mundo, é comum. A gente vive uma sociedade do imediatismo, e quando a gente não tem as respostas, é natural até. Quando a gente não tem as respostas instantâneas para tudo que a gente quer e deseja, porque quase tudo é instantâneo que a gente obtém, principalmente depois, né, do advento do smartphone, que é quase tudo ali instantâneo. As pessoas às vezes criticam, assim, não compreendem, quando a gente precisava de notícias, tinha que receber uma correspondência. Quando era de outro país, não tinha telefone, ou quando tinha telefone, a pessoa tinha que estar em casa para poder falar. Muitos não entendem isso, não alcançam. Então dizem que a vida era melhor, mas hoje a gente tem o preço disso, que é a ansiedade, quando a gente não tem a resposta instantânea. E às vezes a gente quer que as ações para um mal praticado, elas sejam punidas de imediato. É isso que a gente quer normalmente. Mas a gente tem que lembrar que nenhum mal fica impune. Nenhum. E principalmente a gente entender algo extremamente profundo e que é infantil da nossa parte. Que Deus, Ele não está a nosso serviço. Que Deus não se submete à nossa vontade. Mas somos nós que estamos a serviço de Deus, dentro daquele processo ali. Porque lá no finalzinho, Espírito puro, o que é que ele quer? Ele é co-criador, como a gente chama, em plano maior. É um Cristo planetário, ele entende a Deus e ele realiza todos os planos divinos para aquela coletividade. Por isso que nosso Jesus aqui, o Cristo planetário, ele é confundido com Deus, ele não é Deus. Ele é confundido com Deus, é muito claro isso aí. Já abordei isso aqui, sobre a questão da Trindade, não é o momento. Os que quiserem assistir, podem retornar para os vídeos anteriores.
Então, se você acha, você que me assiste, você que está aqui, que a inteligência suprema do universo precisa de você para definir qual é o melhor momento ou o tempo certo para que o mal seja punido, você acha que ele precisa disso? Você acha que pode prestar assessoria a Deus para achar que ele deve punir de imediato as pessoas ou o mal que seja feito? Você acha que pode aconselhar a Deus, a inteligência suprema? Você acha que pode saber mais do que ele? Olha a nossa infantilidade quando a gente aplica esses conceitos aqui, de justiça imediata, de punição imediata. E a gente não entende a nossa condição de espírito imortal. Porque se eu sou espírito imortal, em processo evolutivo naquela pirâmide ali, em algum momento eu vou despertar para o mal que eu fiz. A minha consciência vai acusar. E eu vou ter que reparar. Em tempo oportuno. É assim que funciona. O indivíduo ajustará as suas contas com sua consciência, reparando sempre o mal que cometeu. E aqui uma dinâmicazinha, uma reflexão para a gente fazer, cada um de nós aqui. Nessa jornada que estamos vivendo, na existência presente, nós estamos fazendo um bom uso do nosso livre-arbítrio, discernindo o bem do mal, nos colocamos no lugar do próximo, da nossa esposa, do nosso marido, do nosso subordinado, do cidadão anônimo que está na rua. Estamos colhendo o bem, mesmo diante das dificuldades e tentações que surgem no nosso caminho? Pensemos nisso. Ou estamos por meio daquele homem velho, viciado, que está ali colocado, bem colocado por Paulo nas suas cartas, né? Esse homem velho que habita o nosso interior, semeando sofrimento aí a 3x4 a todo mundo. O que é que eu estou semeando para o meu futuro? O sofrimento para os outros? Pensemos nisso. Que nós estamos constantemente, diuturnamente, toda hora, todo minuto, semeando. E como a gente viu, algumas colheitas são mais rápidas, outras mais demoradas, mais longas. Entendemos prova, entendemos expiações e missão. Missão a gente falou superficialmente ali. A missão é amor e serviço. É a melhor definição que a gente pode ter de missão. É quando aquela prova foi bem aprendida, como eu disse aqui, e deixa de ser um teste doloroso e passa a ser uma missão. E engana-se que missão é algo grandioso, porque muita gente diz, missão é uma coisa muito grandiosa, eu sou uma pessoa que não tem essa bagagem toda. Muita gente se apequena diante da vida. Pensa que a missão são para os governantes, são para aqueles mártires, para aqueles sábios que estão nos livros de história da gente, ou também aí exercendo papéis aí no mundo atual. Mas todos nós aqui carregamos uma fração de missão no nosso dito planejamento reencarnatório, que eu vou fazer uma breve explanação aqui, muito breve. E nós temos uma missão imensa no nosso cotidiano, como assevera aqui o nosso livro dos Espíritos. Quem é pai e quem é mãe, você é um missionário. O livro dos Espíritos é claríssimo. A missão da maternidade e a missão da paternidade. Então, aquele que diz, minha vida é só expiação, não. Se você é pai e se é mãe, você tem uma missão também. E extremamente nobre. E como diz meu amigo Vitor aqui sempre, na microsociedade, formando um ser humano, o caráter de um ser humano, que é a coisa mais nobre que existe. Aparando as arestas do mal, os desvios constantemente, desde criança, na adolescência, para que se forme os caracteres do homem de bem. Quem quiser entender isso, temos palestras aqui sobre o homem de bem. As características do homem de bem, que é o propósito maior nosso. A formação do homem de bem, é o propósito da doutrina espírita. A reforma íntima para chegar naquele resultado ali.
E é por isso que às vezes a gente recebe, dentro do nossa família, nossa micro-sociedade, um desafeto do passado também. E nós temos que ensinar aquele serzinho a andar, a comer, a escovar os dentes, a estudar, a ter retidão moral, a parar as arestas que nós encontramos. Essa é uma missão que Deus só confia aos seres humanos, a todos nós aqui, que tem muito amor no coração. Então, quando a gente abandona a missão, aí vem um processo expiatório. Quando a gente não exerce a paternidade e a maternidade com honra, com amor, o processo expiatório sempre virá. Então, a missão, ela é o estágio, que a gente diz, da maturidade espiritual. Passou com louvor na prova. Então, eu sou agora um missionário. O missionário é aquele, que eu costumo dizer, que já aprendeu a lição e agora retorna para servir como exemplo, para servir como guia de muitos. Não só da micromissão que eu falei aqui. E à medida que o espírito progride, ele vai retirando as amarras da expiação. Ele vai refinando as provas que ele tem para viver em aprendizados mais sutis. Ele vai alargando o campo da missão dele e vai tornando-se um cooperador ativo na criação. Por isso que a gente vê que aqueles espíritos de escola, aqueles espíritos grandiosos, que eu vou abordar o nome de alguns deles, que todos conhecemos, todos. E como a gente viu, a gente tem essas pequenas missões aqui, né? Sou atrasado demais, não tenho missão nenhuma. Tem. Se você é pai e você é mãe, você tem. Questão 582, Livro dos Espíritos. E existem as missões públicas também, imensas, gigantescas, que comandam coletividades, dos governantes, dos líderes, de empresas grandes, ou da sua pequena empresa, de pessoas que dependem de você, ou do seu comando de gestor, se você trabalha em uma microempresa, uma média empresa, é um servidor público, em cargo de gestão, é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Se a gente não sair bem disso aí, da prova, que às vezes a gente pede como prova, aí a gente vai espiar. Mas se a gente se sair bem, com nota máxima, aí vamos passar a ter mais responsabilidades, vamos galgando paulatinamente até sermos um grande missionário. Então, no quadro resumo que eu costumo apresentar, essa matriz aqui, para a gente fixar melhor, a prova, a origem dela é o quê? Uma escolha voluntária. A expiação é o quê? Uma imposição da lei. E a missão é uma conquista evolutiva. Eu adquiri o conhecimento necessário, agora eu posso passar para os outros. O sentimento na prova é neutro, é curiosidade. Eu posso estar lá na prova para aprender ter uma nova experiência, aprender uma nova faceta do conhecimento ou desenvolver uma virtude que eu não tenho ainda. Na expiação, isso gera o sentimento de resistência. Eu não quero isso para mim. Isso é péssimo, mas ele é obrigado a fazer. É o peso da responsabilidade, da cobrança que bate à porta. E na missão, o sentimento é de plenitude, é o amor que está ali dentro pelo que ele faz, porque ele tem simpatia, afinidade com aquilo já, ele domina tudo aquilo. O objetivo da prova, expansão intelectual ou moral. O objetivo da expiação, reparação de danos, do mal que eu causei. E o objetivo da missão, servir de farol para muita gente, para a coletividade. E a resolução da prova, atravessar com integridade. Palavrinha difícil a gente ouvir hoje em dia na prática. Expiação, aceitação e correção compulsória. Não tenho como evitar o processo expiatório. É a colheita natural. E a missão é um processo de doação contínua. Mas por que
como eu falei, esse ciclo não é linear. A gente tinha aquela visão muito linear. Eu vou provar, eu vou espiar e vou seguir para... Não. O Espírito, ele pede aqui, ó, uma prova. Ele passa pela prova. E ele pode ter apenas 2 resultados aqui. Ou ele é aprovado, a prova é bem vivida, e ele, em se aperfeiçoando, ele vira o quê? O exemplo, um missionário. Se ele não passou na prova, foi reprovado, teve uma conduta equivocada, por exemplo, ele vai sofrer a consequência disso, a expiação. E retorna novamente para a prova, para ver se ele passa. E normalmente essa aqui se dá no processo do arrependimento. Lembra que a gente estudou arrependimento aqui? O arrependimento é o quê? Quando a gente muda, não é remorso. Remorso é superficial. Remorso é quando a gente foi pego no flagrante, não bateu aqui no coração, na consciência. Mas quando ele passa pelo processo do arrependimento, aí ele expia, ele vai expiar de qualquer jeito. Mas ele vai retornar à provação para ver que ele tem condições, dessa vez, de fazer diferente. Então, quem passa pelo processo da expiação sempre retorna à prova. E a pergunta que está lá no início, então, eu não tenho uma vida só de prova, de expiação e de missão, será? Não. Não existe uma existência linear, só de expiação, só de prova, só de missão. Por quê? Porque no planejamento espiritual, no planejamento reencarnatório, isso para quem tem condição suficiente para poder participar disso, que nem todos têm, é aquele espírito mais primitivo, mais rude, ele é vítima dele mesmo, ou seja, da lei de causa e efeito, das más escolhas. Então ele fica ali mais espiando, né, quase que continuamente, porque ele não tem a opção de escolher muita coisa, não. Temos ainda algumas situações dessas em vida, né? Principalmente para quem está no âmbito da criminalidade. Em uma única encarnação, uma pessoa carrega centenas de provas simultaneamente, dezenas de expiações para resgatar do passado e múltiplas missões sendo exercidas. Todos temos isso. Às vezes a gente não acordou para ver. Vamos pegar os exemplos? Expiação, por exemplo. Quem detém uma doença crônica, um relacionamento conjugal, familiar, profissional difícil, processo expiatório. Às vezes tem todos eles simultaneamente. Tem 3 expiações aí, no mínimo. Provas. Desenvolver uma capacidade de liderança. Alguém lhe oferece lá no seu trabalho uma condição de coordenador, de gerente, de líder de alguma atividade, nem que seja temporária. Isso é uma prova. É a prova do que eu chamo de ter poder, que tenta muita gente. Reencarnar, às vezes, outro tipo de provação, em um país com uma cultura totalmente diferente da nossa, com religião diferente da nossa. Por exemplo, no Islã, num dos países do Islã, eu queria ter uma oportunidade, né, de provar como é viver ali na Arábia Saudita, por exemplo, no Sudão, cultura bem diferente. Se eu for reprovado, eu vou expiar. Não me adaptar, fugir da provação, foi eu que escolhi. Então, a base que a gente deve ter para isso é simples demais. Resposta dada por Jesus. Quem lembra? O verbo é amar. Amar. Se a gente quer fazer bem a prova, ame a Deus, sintonize com Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Deus é tudo, Ele é Deus e nós não. A gente tem que entender isso. Conexão, oração, pedir orientação, nos ligarmos ao nosso guia espiritual, ao nosso anjo guardião. Me ilumine, me ajude a discernir o certo do errado, o bem do mal, que o mal que habita em mim ainda não dirija meu livre-arbítrio, as minhas escolhas, que eu seja menos egoísta, que eu enxergue o egoísmo em mim.
que eu enxergue o orgulho que ainda campeia no meu coração, que eu enxergue o próximo que está ao meu lado, que eu me coloque no lugar do outro. Essa é a chave para a gente passar bem na prova. Não é simples, muito difícil para a maioria de nós. Missão, como eu falei na questão 582, ser pai, ser mãe, e tem outras grandiosas, muitos vivem. Desenvolver uma pesquisa científica, por exemplo, para benefício da humanidade. Como tem gente que se abnegou a vida inteira de constituir família, de convivência social, para desenvolver um projeto de pesquisa na área de informática, na área da biologia, na área das ciências, da astronomia, não importa. Muito espírito missionário no mundo. Diverso, mas será que a vida dele é só missão? Claro que não. E se ele for pai, se ele for irmão, se ele tiver um filho ali problemático, uma expiação ali para cumprir, se ele tiver uma pessoa difícil no ambiente de trabalho, tem uma expiação ali, então está tudo entrelaçado, é como uma tapeçaria, como eu coloco aqui, ó. Numa existência só. Não gosto muito desse termo vida, não, eu falhei aqui. Existência, vida é uma. A gente tem inúmeras existências. Desenvolver um trabalho espiritual, desenvolver um trabalho voluntário, um trabalho religioso. Aí a gente tem inúmeros exemplos. Jesus, profeta Muhammad, que a gente chama de Maomé, espírito missionário. O Mahatma Gandhi, outro espírito missionário. A não violência libertou um país inteiro sem dar um tiro do jugo do Império Britânico. Sócrates, o grande filósofo, outro espírito missionário. Martin Luther King, que expandiu, sem dar um tiro, sem violência, através de caminhadas, os direitos civis para os negros que viviam o apartheid nos Estados Unidos na década de 50, dos anos 60 também. A nossa princesa Isabel, outro espírito missionário, que trouxe a libertação dos que sofriam no cárcere da escravidão. O nosso Francisco de Assis, que na tentativa de reformar uma igreja decaída, um cristianismo distorcido que se vivia naquela época. Martinho Lutero, outro grande reformista, que tentou trazer o cristianismo para os moldes do cristianismo primitivo. Coerente, correto, reto. Divaldo Franco. Quem não conhece o trabalho magnífico de Divaldo Franco, saudoso Divaldo Franco, no projeto da Mansão do Caminho, abdicou de tanta coisa na vida. Que missão magnífica! O nosso Chico Xavier, que deixou uma obra para a posteridade, de renúncia da vida pessoal dele. Ele viveu para aquilo ali, para a caridade. O nosso codificador, Allan Kardec, outro missionário. Madre Teresa de Calcutá, essa nem se fala. E outros que convivemos aqui. Alguém sabia de Michael Jackson? Interessante, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa. Vocês sabiam que Michael Jackson, ele está no Guinness Book? E de forma brilhante. Não é só porque vendeu disco, não. Ele está no Guinness Book porque ele doou mais de 500 milhões de dólares em prol de crianças órfãs, crianças doentes e crianças que passavam fome. É um missionário. Também trouxe alegria com a música dele para muita gente. O nosso querido e saudoso Ayrton Senna, através do seu instituto, atendeu nada mais, nada menos do que 36 milhões de crianças, né, crianças e jovens, não só crianças em tenra idade, em mais de 3 mil cidades brasileiras. É quase a totalidade do nosso país. Temos 5 mil municípios, 5 mil e pouco, 3 mil. É um número assim assombroso. Focando em alfabetização,
e em melhoria de aprendizagem, porque a educação é que gera o futuro. Então a gente vê que o mosaico da nossa existência, ou da encarnação que nós vivemos, todos nós aqui, nós temos, por exemplo, aqui vou dar um exemplo concreto, de alguém que pode viver simultaneamente na profissão uma missão, por exemplo, uma professora que ama profundamente ensinar. Ela está ali com aqueles alunos, ela dá o sangue dela, ela às vezes tira dinheiro do bolso, e tem muitos que fazem isso, que se doam para levar educação para aquelas crianças, para aqueles jovens. Ela adora estar na sala de aula, exercendo um propósito, iluminando o quê? Iluminando as mentes, formando as mentes daquelas crianças, daqueles jovens. Mas, às vezes, simultaneamente, ela carrega uma saúde frágil, é um processo expiatório, ela passa por uma doença crônica, limitante, devido a um desvio qualquer em uma existência anterior. E pode ter também um ambiente de provação. Está fazendo tudo isso aí, ainda mais numa cidadezinha tamanho de nada, com dificuldade ali, com extrema dificuldade, uma provação também. Não, isso não é uma expiação. Uma cidade mais isolada, não é, com menos recursos, e ela tem que mostrar adaptação e resiliência para aquilo, desenvolvendo uma virtude. Prova para desenvolver resiliência também. Na questão de ensinar, ela é uma missionária, ela conhece tudo, ela ama o que faz. Então, essa nossa existência, a existência humana, é esse mosaico aqui, onde coexistem simultaneamente provas, expiações e missões para todos nós. E para nós, anônimos na sociedade, que não somos ainda essas figuras, não chegamos ainda, mas seremos um dia, todos nós, espíritos missionários, exemplos para muita gente. Enquanto não chegamos lá, pode ser que alguém aqui seja, não seja do meu conhecimento, me desculpe se eu não tenho esse conhecimento, mas essas três dinâmicas, provas, expiações e missões, elas também são vividas, como no exemplo da professora, para todos nós. Claro que são. E para aqueles professores, eu falo para você que educa, pode ser que você esteja aqui presente ou não, ou esteja me assistindo, a gente vê que alguns falham no processo. A gente vê alguns que não ensinam, que seguem o que a gente chama de o pacto da mediocridade. Eu faço o que ensino, o aluno faz o que aprende, mas ele sabe no final que ele vai conseguir a nota. E o que me interessa é o dinheiro no bolso e a vida tranquila. Vai repetir a prova. Não tenha dúvida que, se você está nisso, você vai repetir a prova por negligência. Outros descarregam a frustração dos problemas que têm, às vezes pessoais, emocionais, nos alunos. Não ensinam quase nada. E são exigentes, extremamente exigentes, principalmente nos momentos de prova. Falhou também. Estou falando de um exemplo concreto aqui para a gente refletir. Isso é um quadro comum, extremamente comum. Mas Deus nos dá algo magnífico chamado o esquecimento do passado. Porque imagine a gente conviver em processos expiatórios, principalmente, sem ter esse recurso aqui do esquecimento, do véu do esquecimento. Porque antes de a gente chegar no plano da matéria, Deus nos concedeu eu chamo dessa graça ou dessa misericórdia, para que a gente não tivesse nenhuma dificuldade nas nossas expiações e nas nossas provas. Eu chegar aqui como uma página em branco, um caderno em branco, para reescrever a minha história. Porque se a gente trouxesse toda essa lembrança, aí a nossa vida, o nosso lar, o nosso ambiente profissional ia se tornar no que a gente, entre aspas, poderia dizer que é um inferno inabitável de cobranças mútuas. Eu sabendo quem é aquela pessoa que está lá que me fez o mal, ou eu com vergonha por ter feito mal a alguém.
Então, esse esquecimento, eu gosto muito do termo, que a minha área era tecnológica. O esquecimento é uma tecnologia divina projetada para permitir a redação de uma nova história na vida de todos nós. E precisamos esquecer para a gente ter paz. Por isso que Deus é inteligência suprema. O que fizemos, os nossos crimes contra os outros, o que sofremos, os crimes dos outros contra nós, o que destruímos, os crimes contra nós mesmos, porque às vezes a gente carrega muita culpa. E por fim, meus irmãos, a gente vive esse jogo de luz e sombra dentro do nosso coração, dentro do nosso interior. E as provas, além de forjarem as nossas experiências, elas são extremamente úteis para isso, para o nosso desenvolvimento. Então, se a gente está passando por dificuldades, agora a gente entende o propósito dela. As expiações para purificar o nosso passado quando nós falimos nas provas. E as missões, destino de cada um de nós. Oportunidade que Deus coloca nas nossas mãos. Então a gente não deve lutar contra as experiências que a gente tem no dia a dia, quando a gente encontra dificuldade. Mas a gente entender que vivemos em uma sala de aula, porque o planeta Terra de provas e expiações, ele é uma escola também, uma sala de aula, em que todos nós estamos aqui matriculados, e tudo concorre para a nossa instrução, a instrução do nosso espírito. Então a grande chave para nós que estamos espiando, muitos de nós estamos, é a pergunta crucial: o que é que Deus quer que eu aprenda com isso? Não é me lamentar, não. Em prova anterior, eu vou dar a dica aqui. Por que eu estou passando por dificuldades, por expiação? É porque eu exerci uma prova e eu não passei. E quais os motivos? Os mais chaves são a ausência de perdão, de paciência, de tolerância, de resignação, de honestidade, de empatia e de amor. Então, se a gente coloca perdão, paciência, tolerância, resignação, honestidade, empatia e amor em nossas vidas, no cotidiano, a probabilidade de a gente ter sucesso na nossa vida é altíssima. E principalmente o amor, que é a chave maior. E se eu estou em provação, vamos dar o melhor que a gente pode. No nosso âmbito profissional, por exemplo, que eu seja o melhor profissional. Se eu sou professor, que eu seja o melhor professor. Se eu sou um líder dentro de uma empresa, que eu seja o melhor, que eu ampare, que eu instrua, que eu oriente. Se eu sou um pai e uma mãe, que eu seja o melhor pai, a melhor mãe, o melhor filho. Que eu ampare, que eu eduque e que eu ame os que convivem comigo. No âmbito social, porque todos vivemos interdependência uns dos outros, é um impositivo a lei de sociedade, uma das leis morais, das 10 leis morais. E todos somos cidadãos. É não destruir o que é público. Para você que é aluno, que destrói as coisas, que picha as paredes, que destrói as praças, com dinheiro nosso, dos impostos, para o nosso usufruto, que destrói as coisas que não são confiadas, porque nada é nosso, nada. A gente tem a posse temporária, concedida por Deus, única e exclusivamente, que a gente vai devolver tudinho para outros, levarem adiante, terem a posse e assim por diante. Então, cuidemos bem disso, de tudo que nos é confiado, não só das pessoas não, mas das coisas também. Em pequenas coisas, por exemplo, cidadania, respeitar a vaga dos idosos. Quantos não são os que desrespeitam
A vaga dos cadeirantes. Todos seremos idosos aqui. Em breve seremos um país de idosos. E se eu não respeito hoje, amanhã eu serei o que estará no processo expiatório, desrespeitado no meu direito. Dos cadeirantes. Eu passava hoje no caminho do trabalho e vi um cidadão jovem, uma cidadã jovem, descendo do carro, estacionaram em uma vaga de cadeirante. É assim algo inimaginável para você que quer construir algo no seu interior, que quer apagar essa sombra ainda existente. São pequenos atos. Essas coisas não são coisas grandiosas na nossa vida, são coisas simples, pequenos atos no cotidiano. É a tapeçaria, as centenas e centenas de expiações e de provas que vivemos. Estamos no plano da matéria? Estamos. Então, devemos dar a César o que é de César, ou seja, cumprir as nossas obrigações do plano material. E assim, vamos construindo, paulatinamente, aquela jornada longa que a gente viu, que está ali na pirâmide, e no influxo daquele caminho que não é linear. E depende o sucesso das boas escolhas, do livre-arbítrio de cada um de nós. Mas nunca esqueçamos, jamais, da lição que Jesus nos ensinou, do verbo amar. Porque é só através da expressão do verbo amar que nós conseguiremos sair bem, quer seja na prova, na expiação ou na missão. Meus irmãos, muita paz, um bom retorno para todos os nossos lares e que essas palavras verdadeiramente floresçam nos nossos corações, para que a gente mude a nossa conduta para alcançarmos a felicidade tão almejada e tão prometida por Jesus. Muita paz.